Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando comigo, Rafael Soares. Hoje nós vamos dar continuidade à parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos começando esse estudo, assim como nós estamos começando também o estudo sobre a Revista Espírita de 1858. Então, nós estamos aqui trabalhando a parte introdutória. Confesso para vocês que é um pouquinho chato, né? Porque não entra ainda na matéria que a gente que mais assim nos traz uma euforia, que nos faz aí querer fazer mais leituras, que é aí a vida, né? Na verdade, nem é a vida, as morais, as máximas morais do Mestre Jesus Cristo, que nos abençoa todos os dias, cuidando da gente lá de onde se encontra. E quando nós falamos em seu nome, e mais uma pessoa se reúne em seu nome lá, ele está conosco e Jesus nunca mentiu. Então acreditem muito nisso. Jesus está conosco e ficará aqui até a última alma se salvar. Ok? Ele prometeu isso e vai cumprir. Pessoal, a gente parou nessa parte que vocês vão ver aqui atrás. Vou dar uma mexidinha para vocês aqui, ó. Opa, ó. E aí, logo vou baixar diminuir a minha imagem e vocês vão poder acompanhar comigo esse trecho, esse capítulo, a continuação desse capítulo. E já lembro vocês o seguinte: ontem deixamos ao ar aí, né, o Livro dos Espíritos, salvo engano, episódio 89, muito bacana. Deixamos aí para vocês assistirem pelo menos uns 30 e poucos minutos, para não ficar muito cansativo. E hoje nós vamos seguir essa mesma linha, por volta de uns 30 minutos também, para não ficar muito cansativo. Mas antes, peço a vocês que deixem o que vocês estão fazendo aí e comecem se inscrevendo no canal, que é muito importante para nós a tua inscrição. Vai lá no sininho, clica nele, coloca lá para receber todas as notificações. Se inscreve, vai ajudar a gente a aumentar o alcance, né, do nosso trabalho. Já aproveita, curte aí o nosso vídeo. Se ficar ruim lá no final, você descurte, não tem problema. Mas começa aí curtindo para você não esquecer, tá bom? Nós vemos que muitas pessoas elas visualizam, mas às vezes não curtem. Então, se você não está curtindo é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, conversa comigo, fala comigo. Porque aí a sua crítica, a sua sugestão, reclamação vai me ajudar também a aumentar o alcance dos nossos amigos que necessitam da palavra amiga que vem aí agora pelo estudo, né, do evangelho que a gente começa agora. Não é o evangelho que vocês estão acostumados, aquele evangelho no lar, mas você pode fazer isso sim em casa, se você assim necessitar. O evangelho é muito simples. Você inicia com uma oração, agradece ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial principalmente, e faz a abertura do livro em qualquer lugar. Você simplesmente coloca o dedinho em qualquer lugar do livro e abre numa página específica. Naquele momento ali, a espiritualidade se encarrega de dar o recado, ou seja, você vai abrir em cima daquilo que alguém ali necessita. Se não encaixar a leitura para aqueles que estão ali ouvindo, com certeza se encaixará para a espiritualidade, porque os nossos irmãos espirituais sempre estão acompanhados de alguém necessitado. Tanto os nossos queridos irmãos felizes que nos auxiliam, que sempre carregam consigo um aprendiz ou alguém que está necessitado da leitura. E outra coisa também, meus amigos, vocês sabem que os nossos irmãos, eles projetam as nossas imagens para uma colônia, projetam as nossas imagens para um posto de socorro enquanto fazemos o evangelho. Então, se o evangelho é puro, se o evangelho é dotado da presença de boas pessoas com bom ânimo, você serve também de estímulo para outros irmãos que estão também no mesmo caminho, buscando a evolução.
Então, saiba você que você fazendo o Evangelho no Lar, você é ferramenta potencial do nosso Mestre Jesus para poder ajudar esses irmãos. É fundamental a sua ajuda e eu tenho certeza que se o Mestre estivesse aqui agora, né, fisicamente, porque está em espírito, ele falaria para que todos nós o ajudássemos a seguir nessa senda. Eu tenho certeza que ele manda os seus recados quando ele não pode estar presente fisicamente, né, se mostrando, né, ele deve mandar essas informações, esses recados, esses avisos aos nossos irmãos mais felizes e aqueles que estão nas colônias espirituais. Então, já que ele não pode estar aqui falando com vocês, né, eu me valho aqui de maneira muito humilde para pedir para que vocês entendam isso e participem dessa rede de amizade, rede de irmãos, todos em prol de uma coisa melhor. Vamos melhorar nossa energia então agora nesse momento. E peço para você, dá uma pausada no seu vídeo aí, eleve o seu pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Maria, Mãe Santíssima, peça fundamental nos planos de Deus, para que eles nos abençoem nesse momento, trazendo boas energias, afastando a energia negativa e instruindo aqueles que nos querem fazer o mal no momento da oração, no momento da leitura do Evangelho, para que eles sejam encaminhados para um local bom, né, onde eles possam aprender também, assim como nós estamos aprendendo agora. Aí eu peço para você, encerre então essa oração com um Pai Nosso, coloque um vidro aí, né, uma jarra de água, um copo, da forma que você quiser, e após o término do Evangelho, se quiser continuar com a leitura do Livro dos Espíritos, fica à vontade também, porque quando a gente faz Evangelho no Lar, a gente também faz a leitura do Livro dos Espíritos para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo e ao final você tome essa água aí que com certeza nossos irmãos, depois desse trabalho muito bacana, que a gente mesmo desprende uma boa energia, eles vão usar essa energia do mundo astral, aquilo que eles têm de bom, né, dentro deles, para fluidificar essa água e trazer uma melhora para a sua alma e também para o seu corpo. Tá bom? Vamos lá então começar? Você dá uma pausa aí, dê uma pausa e a gente já volta. Tá bom? Depois então dessa pausa bacana que vocês deram aí, né, com essa oração abençoada, espero eu que vocês tenham feito, a gente já volta aqui pequenininho na sua tela, tá bom? E a gente já começa então falando, continuando aquilo que estava sendo explicado no último episódio, né? O que o Kardec vinha falando, o que a espiritualidade vem falando sobre a distribuição da verdade, que todas as religiões têm aí a verdade, vamos dizer assim, recebida de alguma forma, só que ela vem recebida por uma parcela, todo mundo tem uma parcelinha da verdade. E ele continua, se você está interessado para saber mais um pouco sobre isso, entre no nosso vídeo anterior, o vídeo número 5, esse é o número 6, e aí vocês vão ter uma ideia aí do que está falando. Se vocês não querem assistir a introdução, não tem problema. Daqui a alguns dias, a gente, né, alguns vídeos aí para frente, vai demorar um pouco, porque a gente faz uma vez por semana, você assiste aí, mas eu sugiro que assista aqui também, porque vai fazer bem para você, tenho certeza, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Então, vamos lá fazer aqui as nossas marcaçõezinhas. A opinião universal, eis o juiz supremo que se pronuncia em última instância. A opinião universal, o que é, pessoal? É a opinião dos espíritos, né? Eis o juiz supremo. A opinião universal, primeiro, emana de Deus. E aí passa por todos aqueles que têm ali conhece os desígnios de Deus, né? Conhece a face de Deus e aos poucos essas informações vão sendo distribuídas, ok? Conforme a necessidade dos povos. Formam todas as opiniões individuais. Então é passado para frente e cada um forma a sua opinião, mas a base é a mesma. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo.
se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então aqui ele está falando de que essas verdades são distribuídas, só que cada um interpreta de uma forma, uns aumentam, outros diminuem, mas ele fala o seguinte, que a verdade ela tem na balança o seu peso relativo a ser considerado. E a falsa não pode prevalecer sobre todas as demais. Ou seja, a falsa um dia cai. É isso que está falando. Então, ao longo dos séculos, as religiões foram surgindo. Aquelas que são pautadas, né, na verdade, prevaleceram. É mais ou menos isso que está falando. Aquelas que não são pautadas na verdade ficam para trás. Ok? Ficam na história. E já nesse imenso concurso as individualidades se apagam, que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Então, pessoal, nós estamos falando do século XIX, 1800 e pouquinho, ali no final do século XIX, entrando no século XX, tá? Naquela época já se previa aí uma falange, vamos dizer assim, de médiums vindo para a Terra, missionários, que de alguma forma faria aí o cultivo, né, dessa verdade que estava sendo distribuída. Como ele fala aqui, uma lavoura, né? Então, uma lavoura que esses irmãos, de alguma forma, fariam aí crescer, germinando aí nessa essa verdade, tá? E ele totalmente aqui fixado, né, pela espiritualidade, já sabendo o que ia acontecer, tá? Enquanto isso se não dá, enquanto isso não se dá, né, que a gente está acostumado a falar, enquanto isso não se dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Lembram que no livro dos Espíritos, na parte introdutória, o Kardec fala sobre a quantidade de mensagens que se recebia ao mesmo tempo em vários pontos do mundo, onde essas mensagens tinham o mesmo teor, elas eram recebidas ao mesmo tempo. Então, naquela época, como não tinha internet, você conseguia cravar uma verdade nisso, porque não existia comunicação entre aquelas pessoas, né, entre os médiums, né, e só se descobria que eles receberam as mesmas mensagens depois de um certo tempo. Então, isso demonstrou que a espiritualidade era inteligente, né, de uma forma, do outro lado, e que ali estava se abrindo uma porta muito bacana para se desenvolver uma religião. Vamos continuar aqui então, pessoal. Notícias históricas. Vou aumentar mais aqui para vocês ficarem mais felizes. Talvez alguém aí não enxergue, porque está no celular, né? Celular costuma ficar pequenininho, mas se você estiver no computador é melhor, hein? Ou tablet. Notícias históricas. Vamos lá, vamos saber de que notícias históricas são essas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, olha, compreensão da passagem do evangelho, uma dica. Necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Vamos falar então justamente de algumas situações como essa, das quais a gente acaba sendo pego de surpresa, tá? São palavras que à época eram usadas, que foram traduzidas e que na tradução acabaram perdendo o sentido pra gente, tá? Ora é porque foi traduzida ao pé da letra, ora porque o costume da época não bate com o costume nosso, ainda mais depois de 2000 anos. Então, por isso que eu falo para vocês, fiquem muito atentos com parábolas, fiquem muito atentos com fantasias,
porque Jesus veio nos ensinar as leis de Deus e não contrariá-las, tá? Então tomem cuidado quando vocês leem a Bíblia e interpretam de maneira material, tá? Vocês já pararam para pensar que existem algumas coisas que não batem com o sentido espiritual que o nosso mestre quis nos ensinar? O famoso salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que nada me faltará mesmo? Olha, vamos ler rapidinho aqui, Salmos, né? Capítulo 23, versículo 1 a 6, ok? Olha só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tenho muita dúvida com relação ao nada, tá ok? Porque ele dá uma conotação material. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, né? Leva-me para junto das águas de descanso. Percebe? Olha só. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Olha só. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu entendo que não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Senhor é o meu pastor e não me faltará. Então, na minha opinião, essa tradução aqui tem que ser revista. Porque aqui dá um nada por quê? Eu não preciso de mais nada, eu só preciso do meu Deus do meu lado. Então, ele não me faltará, entendeu? E ele continua aqui e ainda fala, ó, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, quer dizer, ele vai estar do meu lado. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então aonde que é o nada? Porque nada é referido a alguma coisa. É a ausência de alguma coisa. Então nada me faltará. O que eu preciso? Eu não preciso da coisa do meu lado, eu preciso de Deus. Então ele não me faltará. Então por isso que aqui tem esse aviso, né? Sobre a questão de você tomar cuidado com as palavras que nós vemos na Bíblia, nos dois testamentos, né, no Antigo e no Novo, justamente para você ter a certeza que você está lidando com uma questão espiritual. E a maioria das boas passagens da Bíblia, ela tem aí algum cunho espiritual. Ela não é voltada para a matéria, ela é voltada para preparar o nosso espírito para a matéria, para que nós possamos carregar a matéria com a gente sem virar escravo dela. Outro dia eu vi uma mensagem não, na verdade uma publicação de alguém falando que Jesus ensinou a gente como que eu falo assim, como se Jesus tivesse falado pra gente que ter dinheiro é muito ruim. Você vai ser condenado porque você tem dinheiro. Você vai ser condenado porque você é rico. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. E nós vamos ver aqui no Evangelho. Jesus não nos condenou em momento algum que a pessoa, tendo dinheiro, ela não vai entrar no reino dos céus. Ah, mas e aquela passagem que ele fala que o rico só entrará no reino dos céus quando um camelo passar por um buraco de uma agulha? Gente, primeiro que camelo naquela época lá nem era o animal, tá? Era uma corda, tá? Então como você vai passar o camelo no buraco de uma agulha? Não, é mais fácil você tentar passar uma corda que seria, né, uma alusão a uma linha muito grossa, tá? O camelo era feito para prender barracas, né? Lonas, tendas. Então já começa errado a tradução aí, né? Isso quem fala, pessoal, é o Ramatiz, tá? No livro Sublime Peregrino. Então, se você tem vontade aí, né, de aprender um pouquinho mais sobre Ramatiz, Sublime Peregrino, ele fala sobre isso. Ele desmistifica um monte de coisa lá também. Obviamente que a gente tem que ler conforme o nosso entendimento da doutrina espírita.
né? E ter as nossas ressalvas. Nem todo mundo é absoluto. Talvez tudo aquilo que ele tenha falado seja verdade, mas às vezes a gente não está preparado para ouvir as verdades, às vezes. E aí a nossa cabeça acaba ficando confundida, entra numa confusão geral. Mas o rico pode sim entrar no reino dos céus. Por que não? Se ele administrar bem o seu dinheiro, se ele fazer a caridade com aquele dinheiro, se ele continuar a pagar os seus funcionários conforme manda a lei dos homens, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus falou isso na frente, dentro do templo, né? Dentro do templo que estava tendo comércio, dai a César o que é de César, dai a Deus. Por quê? Ele fala que você tem que cuidar da vida material, César, mas você não pode esquecer de Deus. Então você tem que dar aquilo o que pertence a cada um. Deus merece aquilo, César merece aquilo. Então você tem que separar. Então você ter dinheiro é uma grande missão. E uma missão perigosa. Muito perigosa. Chico Xavier recusou milhões de reais no final da vida dele porque ele sabia que se ele pegasse, ele poderia sucumbir. Por quê? Porque é tentação. Você tem que ter um controle absoluto sobre o seu espírito quando se trata de dinheiro, quando se trata de coisas materiais. Então, pessoal, é isso que a gente tem que pensar. Tomar cuidado com o que é dito sobre as coisas da Bíblia, tomando para si interesse próprio material. Não vá querer ler a Bíblia achando que vai melhorar a sua vida financeira. Você que está aí também achando que o Espiritismo vai te ajudar a vida financeira. Não, ele vai te ajudar a ter equilíbrio para você conseguir as suas coisas. Se você merecer, você consegue. Se você não é merecedor disso, você pode girar. Você não vai conseguir, você vai ter um mínimo para você sobreviver. Mas o que não é isso que a gente pede no Espiritismo. A gente pede força para sustentar as provas. É isso, pessoal. Força para sustentar as provas. Porque aqui não é o lugar da felicidade. Infelizmente, o planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Pessoal, o que é expiação? Sofrimento, pagar pecados e provas para aqueles que estão superando, né, alguma outra coisa, precisa passar por provas, porque ele já está em fase de fazer sua provinha final. É que nem a escola. Você estuda e quando você está preparado, você vai lá e faz a prova. Se você tem que correr quanto tempo para estar preparado. Então, você teve o período de aprendizado, agora você tem que mostrar para mim que você tem condições de passar de ano. Já a expiação é sofrimento, é pagar pecado, é aqueles que deixaram um rastro de coisa ruim no passado e que precisa reparar. Uns reparam sofrendo, aqueles que terminam de reparar sofrendo entram em estado de provas, ou sofre e tem provas ao mesmo tempo, ou só tem provas. Mas de qualquer maneira, pessoal, aqui não é o lugar da felicidade, infelizmente, né? Quando a gente atingir a transição planetária para o momento de regeneração, aí sim, o planeta sendo um planeta de regeneração, teremos um pouquinho a mais de felicidade, menos tristeza, menos doenças, né? A gente vai estar entrando num estado de início, querendo ali entrar no início de harmonia, né? E aí, quando passar pela era, porque é uma era, né, pessoal? É uma era muito grande de planeta de regeneração, a gente vai entrar na era de planeta ditoso. Mas para isso, pessoal, vai demorar muito ainda, vai demorar muito. E a gente tem que continuar fazendo a nossa parte para que nós sejamos os escolhidos para permanecer na Terra, junto daqueles que nós queremos, nossos queridos, né? E também, se o nosso Pai Celestial achar que nós temos que ir também para o outro planeta, vamos então. Infelizmente, a gente vai com um pouquinho de receio, tá? Mas a gente nem vai lembrar, pessoal. Vamos acordar lá do outro lado, lá, né? Sentindo falta de alguma coisa, não sabe o que, né? Vai ser mais ou menos desse jeito. Eu espero que a gente continue aqui na Terra, porque eu gosto muito do planeta em que vivo, né? Torço muito para que as coisas melhorem. Nós estamos passando por um momento de turbulência muito grande, onde materialmente a gente está vendo muita coisa errada acontecer, principalmente no que tange a parte de justiça, né? Principalmente no que tange a parte de liberdade. Então a gente fica um pouco com medo, mas a gente não pode perder a fé em Cristo,
porque o nosso irmão não perde a rédea. Então vamos visualizar o nosso Mestre Jesus, que já sabe o que vai acontecer com o destino do nosso planeta. Ele e nosso querido Pai Celestial. Entendeu? Então vamos continuar aqui, né, lembrando então dessa importância que temos aí com relação a prestar atenção na leitura, né, não se deixar levar por fantasias. Vamos lá então, pessoal. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Samaritanos. Olha que legal, pessoal. Adoro isso. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria, a cidade, se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos, sobre a ditadura romana, né, vamos dizer assim, o Império Romano, a cabeça da Samaria, né? Uma das 4 divisões da Palestina. Então, a Palestina era dividida em 4 e uma era a Samaria. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos, ou seja, coisas grandes, né? Grandes monumentos, para lisonjear Augusto. Lhe deu o nome Augusta, em grego Sebaste, ok? Em grego Sebaste, tá bom? Ao final vou dar mais um recado para vocês, agora eu lembrei, vamos ver se eu lembro na hora de a gente encerrar aqui. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Olha que lição de história bacana, hein, pessoal? A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Então, olha só, os samaritanos sempre estiveram constantemente em guerra com os reis de Judá, tá? Evitando aí então essas relações, o que para eles, os samaritanos, para os judeus, os samaritanos, somente aqueles que moravam em Israel, Jerusalém, os samaritanos eram inimigos, tá? Tá bom? Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam um Pentateuco que continha a lei de Moisés, então Pentateuco mosaico, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Ou seja, aí sim tinha a Guerra Santa, aspas, né? A guerra religiosa, aquela guerra religiosa. Então um dos motivos do povo de Israel, né, de Jerusalém, aliás, de não ter aí essa afeição pelo pessoal aí, os samaritanos, né, de Samaria, ok? Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos de mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Heréticos de heresia, né? Tinha essa heresia, né, para eles. Então, o que vem de heresia, heréticos. Desprezados, anatematizados e perseguidos. Anatematizados é uma palavra que eu não conheço, então vamos para o dicionário. Olha só, pessoal, estão querendo tirar o Gurgo de nós, hein? Olha, vamos lá. Gurgo não pode ir embora não, pô. Nem o Gurgo, nem outra rede não, pelo amor de Deus. Ajuda demais, olha aqui, vamos lá. Anatematizados. Significado, vamos lá. Gurgo me ajuda. Pronunciar anátema. Contra. Condenar ou reprovar energicamente. Yes. Então aqui, reprovados ou condenados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Então, quer dizer, o problema era a religião.
Era tipo o evangélico fala um negócio, o espírita fala outro, então vamos se degladiar. Detesto o evangélico, detesto o espírita, católico. Gente, era bem medieval mesmo, né? Era bem primitivo. Então isso não pode acontecer hoje, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer como o Chico fazia. Respeitar. Ele ensinou a gente a respeitar a religião alheia, né? Lembra do Pinga Fogo? O Pinga Fogo ele tratava todos ali, né? Aquela entrevista bacana que foi feita de uma maneira muito respeitosa. Né? Isso é muito legal, né? Se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra, eram os protestantes desse tempo. Então eram aqueles que iam contra de alguma forma, né? Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que outros judeus e só entre si contraem alianças, ou seja, é um clubinho ali, né, fechado, né, não entra qualquer um não, principalmente porque aqui, como diz, né, as escrituras estão em um hebraico mais antigo, né, então o que dificulta a aproximação dos outros, que teriam que saber um pouco mais sobre as escrituras. Vamos falar sobre os nazarenos, abençoado nazareno. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Não é à toa que Jesus era nazareno. Eles se comprometiam a observar a castidade e a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Que beleza! Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Jesus também. Por isso que Jesus era cabeludo. Que legal, né? Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Embora Jesus tenha nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré, né? Agora, foi assim, né? Tipo, né? A pessoa mora numa cidade e acaba tendo que ir para o hospital da outra. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. Mas ali não foi, né, nessa condição. Foi uma condição de fuga, né? Para que ele sobrevivesse aí à perseguição dos romanos. Também foi essa a denominação de uma seita herética, mais uma heresia, dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, Gurgor, quem eram os ebionitas? Vamos ver, ebionitas, Jesus, era ali, chegados dos nazarenos. Ebionismo é um termo patrístico, que se refere a diversos movimentos vamos ver, de o quê? Meu Deus, entrou aqui no Wikipedia, calma aí. Ele vai entrar no Ebionita, no dicionário mais rápido, vamos ver como que fica aqui. Seita do início do cristianismo que afirmava que as leis do Torá deveriam ser seguidas pelos cristãos e que Paulo de Tarso era um apóstata. Para os ebionitas, Jesus teria sido filho de José de Maria, ainda que ele fosse considerado como o Messias prometido aos judeus, né? Alguns historiadores consideram que os ebionitas foram os primeiros cristãos. Beleza, vamos continuar aqui então, né? Então, também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotavam certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Tá? Mais um pouquinho, Publicanos. Vamos falar do Publicanos. Dá para falar do Publicanos aqui para a gente encerrar, para vocês não ficarem bravos comigo, porque eu falei bastante aí, né? Publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas incumbidos da cobrança dos impostos e rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Eles se exacerbavam, né, nessa questão da matéria, né? Olha só, e Jesus falava disso, né? Cuidado. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos
e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócio. Disse por vezes ávido como ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de malquilate, ou seja, adquirido de maneira errada. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Não é por menos, né, pessoal? Até hoje isso irrita a gente aqui, né? Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. A lei o quê? A lei religiosa. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Isso aí devia ter causado um rebuliço. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre as quais podiam encontrar as pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas soluções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Lembram, eu não sei se era Tiago ou era Mateus, que era cobrador de imposto. Vamos dar uma olhada aqui. Ele, né, antes de se juntar ao mestre, ele era detestado por todos, né? Vamos ver se era Mateus, era o cobrador de impostos mesmo, acho que é ele. O apóstolo Mateus era o cobrador de imposto. Então, assim, ele, quando Jesus chamou para ser o apóstolo, né, para participar da peregrinação, todos os apóstolos torceram o bico, né? Acharam ruim pra caramba. Por quê? Justamente por causa disso. Eles eram detestados, porque não pagam imposto para ver. E o pessoal na época não tinha dinheiro, o judeu era pobre. Aquele que nascia em Jerusalém não era pobre. Eram agricultores, às vezes, como Jesus, né, foi carpinteiro, então faziam trabalho braçal, eram pobres de uma rede de si mesmo, coisa miserável. E aí o que acontece? Já tinha que pagar ali o pouquinho que tinha em imposto, né? Então isso daí trazia uma revolta muito grande para eles. Por isso que eles detestavam os cobradores de impostos. E aí Jesus desafiou aquela moral, né, entre eles, convidando Mateus para ser ali o apóstolo, que era o cobrador de impostos e que Jesus recebeu com ele com muito carinho mesmo. E Mateus aí acabou sendo também um dos mais importantes apóstolos do Mestre Jesus. Faltou falar uma coisa para vocês. Não se esqueçam. Assistam os episódios da página do nosso querido Haroldo Dutra Dias sobre o Evangelho segundo João. Lá ele vai falar para vocês sobre a questão da tradução do Evangelho. Vai explicar que o Evangelho foi traduzido de João foi traduzido para o hebreu para depois ser traduzido para o português. E ele fez a tradução direto do grego para o português, o que ajudou bastante a gente a conseguir entender algumas passagens da Bíblia, né, do Testamento de João. Tá ok? Então era esse o recadinho final que eu precisava dar para vocês. Beleza, pessoal, vamos terminar então aqui agora, que o tempo urge, essa porcaria é longa, e eu desejo a vocês uma grande semana, um grande dia, um grande mês, um grande ano, do jeito que vocês merecem aí, viu? Tá bom? Fiquem todos com Deus, muita saúde e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!